queridos, queridas, amados e amadas, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Independente aí do horário que você estiver assistindo essa aula, independente do local que você esteja assistindo, eu espero do fundo do meu coração que da sua casa, né, que você não esteja aí andando pelas ruas, desde que obviamente não haja necessidade, né? Aqueles que tiverem necessidade de sair de casa, que saiam, mas saiam com cuidado, saiam se cuidando, né? Fazendo todas aí as normas e as recomendações que a Organização Mundial da Saúde passa para que vocês possam, né, manter minimamente aí algumas questões de saúde. Mas enfim, quem fala com vocês de novo, tá? Professor Matheus Loubach. Eu vou dar continuidade hoje a poder falar justamente sobre as ondas liberais que aconteceram durante o século XIX, tá? Essas ondas liberais aí incentivadas principalmente pelo fim da Revolução Francesa e o fim do governo de Napoleão Bonaparte, né, lá em 1815, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as repercussões que o governo de Napoleão e as repercussões que a Revolução Francesa trouxeram, né, para a Europa. É o que a gente chama de os ecos da Revolução Francesa, né? O eco é aquele som que você, né, tá falando, você fala, entendeu? Aí é isso, a propagação desse som. Ou seja, o que a voz da Revolução Francesa continuou propiciando dentro da Europa, né? O que essas populações continuaram a defender ainda, por que essas manifestações populares, como as que a gente vai falar hoje, continuaram a acontecer. Antes de mais nada, nossa data histórica de hoje é o dia 26 de maio, que eu estou gravando essa aula, 26 de maio de 1834, tá? Mas eu vou falar melhorzinho o que acontece em 26 de maio de 1834 durante a aula, porque eu vou fazer essa diferença, porque tem a ver com a matéria. Então acaba que fica aí como um momento da aula em si, e não só reproduções do que eu já tiver falado. Show de bola? Então vamos lá, falar sobre a restauração monárquica, as ondas liberais do século XIX, em 1, 2, 3 e foi! E aí, queridos, então, para a gente começar, a gente começa falando sobre o que aconteceu na Europa, né, pós-Revolução Francesa. Em relação ao primeiro grande motivo, assim, é o seguinte: Napoleão foi derrotado, tá, lá em 1815 na Batalha de Waterloo. Depois da derrota em Napoleão Bonaparte sofreu, foi organizado o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, que aconteceu obviamente na cidade de Viena, né, liderado aí pelos 5 principais países que eu listei aí para vocês, ó, liderado pela Áustria, pela Prússia, Áustria, Prússia, Rússia, França e Inglaterra. O Congresso tinha um objetivo bem simples: restaurar as antigas monarquias que tinham sido destronadas por Napoleão. Então, assim que Napoleão foi derrotado, o primeiro objetivo seria tentar retornar às origens do que era antes da Revolução Francesa. Porque se a gente parar para analisar, a Revolução Francesa foi muito importante por alçar a burguesia ao poder. Essa burguesia que se constituiu em revoluções não só políticas, mas também econômicas, revoluções sociais. E a Revolução Francesa marcou isso quando decapita, né, quando decapitou o Luís XVI. E aí você pode até me perguntar, né, professor, mas a Inglaterra já não tinha burguesia no poder desde as revoluções inglesas? Tinha, né? Mas a Inglaterra é um caso muito particular, né? Porque os ingleses, no final das contas, eles nunca vivenciaram mesmo assim um absolutismo muito forte, da mesma forma que os ingleses também, eles são uma ilha afastada do continente. Mas enfim, essa burguesia, para poder chegar ao poder, ela precisou primeiramente destronar os antigos reis absolutistas, né? E aí, assim que Napoleão foi derrotado, a ideia desses antigos reis absolutistas foi justamente retornar ao poder afastando a burguesia. E isso é muito importante, porque esses países fizeram lá o Congresso em 1815, e o objetivo do Congresso está até escrito ali, os 3 princípios básicos do Congresso de Viena. Eram restauração, legitimidade e segurança. O objetivo da restauração e da legitimidade era justamente devolver os tronos que Napoleão tinha tomado, como era o caso da Espanha, como era o caso de Portugal e de alguns reinos ali da Itália.
Napoleão, que tinha tirado os reis do poder, ele teve que devolver, não ele, né? Napoleão estava exilado em Santa Helena, mas o Congresso tomou para si o objetivo de devolver esses antigos tronos, né, que tinham sido tomados. Então, por isso, a restauração busca isso. E a legitimidade porque busca justamente devolver a quem ele é de direito e não a qualquer um. Por exemplo, quando Napoleão invadiu Portugal, a rainha de Portugal era a Dona Maria. Mas a Dona Maria morreu, Dom João virou rei de Portugal. Durante o Congresso de Viena, o trono foi devolvido a Dom João, inclusive para poder participar do Congresso, ele levou o Brasil ao Reino Unido, de Portugal e Algarve, lá em 1815. Mas a ideia aqui é justamente vocês perceberem que Dom João, ele era o legítimo herdeiro, pelas ordens do ainda antigo regime. Ele era quem teria direito a se tornar rei de Portugal, enquanto, né, a ausência da Dona Maria, visto que ela tinha morrido. E, obviamente, aqueles reis que ainda estivessem vivos retomariam simplesmente os seus próprios tronos. Então, a ideia era restaurar a partir de princípios básicos de legitimidade. Inclusive, a restauração que acontecia no próprio caso da França, né? Quando Napoleão foi derrotado na Sexta Coligação Europeia, ainda em 1814, o irmão do rei Luís XVI, o irmão mais novo, que tinha vivido no exílio muito tempo, ascendeu ao trono como Luís XVIII. Mas logo depois, né, Napoleão voltou, tomou o poder de novo, governo dos 100 dias. Aí Napoleão foi derrotado e o Luís XVIII voltou ao trono e governou aí até a sua morte em 1824. Mas inclusive esse retorno do Luís XVIII, ele é um pouco diferente porque os franceses não tolerariam mais o absolutismo, sabe? A população francesa já estava desabituada disso. Então, embora houvesse uma restauração monárquica em torno da figura do Luís XVIII, o governo dele não foi tão absolutista assim quanto se pode pensar, entendeu? Houve, inclusive, algumas medidas restauradoras, como o retorno do catolicismo como religião oficial, alguns privilégios de clero e nobreza, mas ainda mantendo um pouco ali uns respeitos às leis burguesas. Mas, de qualquer forma, representava um ataque a tudo isso. Uma parada curiosa do Congresso é que ele era organizado por essas 5 principais potências e, no final das contas, os outros países eles não tinham muito poder de decisão sobre o que o Congresso fazia ou deixava de fazer. E aí, no final das contas, o que acontecia é que os outros países, né, que participavam, como, por exemplo, Portugal, Espanha e tudo mais, eles acabavam vivenciando muito mais as festas que o Congresso propunha do que, de fato, o Congresso em si, né, as decisões políticas. E aí, por isso, rendeu uma frase do Príncipe de Ligne, que ele disse o seguinte: o Congresso não anda, ele dança. No sentido de que, no final das contas, para quem não era, né, austríaco, prussiano, russo, francês ou inglês, o Congresso era uma festa gigantesca que você ia ficar lá para ficar bebendo, se divertindo e conversando com seus amigos. Mas ele só importava mesmo, de fato, para esses 5 grandes países. E aí uma medida muito importante do Congresso de Viena, talvez aí a mais famosa de todas, foi justamente a Santa Aliança, né? A Santa Aliança, que foi uma organização militar formada sobre o princípio, que eu disse aqui para vocês, da segurança. Então é bem simples, tá? A formação da Santa Aliança. Cara, é simplesmente repelir movimentos liberais ao redor do mundo. Esse é o objetivo da Santa Aliança. Então, qualquer tipo de movimento que fosse nacionalista, que fosse liberal, que fosse um movimento até mesmo de independência, ou seja, qualquer tipo de movimento político que se parecesse com a Revolução Francesa, a Santa Aliança entraria em ação para justamente controlar militarmente, tá? Então era dar porrada mesmo nessa galera. E aí, por isso, a Inglaterra não participou da Santa Aliança. Era formada só por Áustria, Prússia, Rússia e França. Tá? Os ingleses decidiram não participar porque a Santa Aliança se opôs aos movimentos de independência da América Espanhola. Tá? Né? A luta que a gente vai estudar mais para frente aqui dos colonos latino-americanos para se verem independentes dos espanhóis. E aí, por isso, a Inglaterra se opôs a isso. Porque a Inglaterra, na época,
ela, né, passando pelos atos do segundo processo de revolução industrial, se os países da América Espanhola não conseguissem a sua independência, isso significaria para a Inglaterra a perda de mercado consumidor. E isso, obviamente, não era um desejo dos ingleses. Então, por isso, a Inglaterra foi o único país que não participou dos 5, foi o único que não participou da Santa Aliança, porque entendeu justamente que significaria perder mercado consumidor na América Espanhola. Então, qualquer tipo de movimento liberal que se parecesse com a Revolução Francesa, que fosse popular, que fosse nacionalista, que fosse liberal, basicamente a Santa Aliança entraria em controle militar sobre isso. E aí, o que é de fato, então, as ondas liberais do século XIX? São uma reação a isso. Por quê? À medida em que você teve a Revolução Francesa, que foi liberal, que foi burguesa, depois a gente tem uma tentativa de restauração monárquica, uma tentativa de restauração ao absolutismo. Isso significa que os países europeus que passaram por essas revoluções, ou que pelo menos estiveram perto dessas revoluções, não iriam mais permitir a ascensão desse autoritarismo. Então, por isso, as classes mais populares desses países se rebelaram em momentos distintos para justamente impedir qualquer tipo de política autoritária. Inclusive, isso é muito creditado ali nos anos 30, nos anos 40 do século XIX, as novas teorias sociais e políticas que a gente tinha, né? O socialismo científico, o socialismo utópico, essas ideias já de rebelião contra o poder vigente. Então, é simples essa parada. São pessoas agora, principalmente na década de 1830, 1820, 1830 e 1840, ocorreram vários movimentos liberais, revolucionários e revoltosos na Europa de populações que não iriam mais aceitar o absolutismo ou até mesmo o autoritarismo das monarquias. E aí a gente chega, foi mal, estava travado aqui. A gente chega nas primeiras, né, ondas liberais que aconteceram na Europa, que aconteceram principalmente aí entre os anos de 1820 e 1830, né? Embora elas representem basicamente algumas transformações dentro do continente para justamente não aceitar determinados posicionamentos, como por exemplo a independência da Grécia de 1821. A Grécia naquele momento, né, a formação do país passava principalmente de uma região que se tornava independente do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano que persistiu até lá, até os anos de 1900, né, que inclusive é um dos grandes impérios ali daquele momento. E aí, por isso, uma tentativa de resistir, né, aos mandos e desmandos dos turcos, os gregos conseguiram a sua independência em 1800 e, na verdade, eles começaram a guerra em 1821, terminaram alguns anos depois. Mas representa um crescimento já de uma ideia de nacionalismo, sabe? De uma identificação de si mesmo enquanto povo grego, coisa que até então ainda não havia. Ou, por exemplo, uma outra onda liberal em 1820 foi o caso de Portugal, né? Os portugueses aí, aqui a gente, quem está aí já estudando história do Brasil e já está nesse ponto aqui também, história geral, provavelmente já sabe do que eu estou falando, a Revolução Liberal do Porto, em 1820, que exigiu o retorno de Dom João VI para Portugal e exigiu que ele assinasse uma Constituição que possuía, né, alguns moldes liberais. E aí, isso inclusive foi muito importante, né, até mesmo para a independência do Brasil, porque uma das medidas da Revolução Liberal do Porto era justamente uma tentativa de recolonização do Brasil. Eles argumentavam, obviamente, né, liberalismo para Portugal, mas para o Brasil, autoritarismo. Então, por isso, inclusive, houve uma pressão das elites rurais aqui dentro do Brasil para que houvesse a independência, né, liderada lá por Dom Pedro I. Então, a Revolução Liberal do Porto, ela representa justamente isso, um Portugal que também, já lutando contra o absolutismo, decide aí
fazer uma constituição e forçar o rei na época, o Dom João VI, a assinar essa nova constituição. Já no caso da França, as rebeliões aconteceram principalmente em 1830 e 1848, né? E na França os casos ficaram mais famosos, em parte, tá? Porque a França, obviamente, havia sido o palco da Revolução Francesa. Então, o crescimento do pensamento liberal, do modelo liberal de Estado, ele era muito mais forte dentro, né, do território francês. O que aconteceu, né? Como eu falei para vocês, depois que Napoleão foi derrotado, ascendeu ao trono o Luís XVIII. Só que o Luís XVIII ele governou lá até 1824, quando ele faleceu. Faleceu lá, vítima de gota, um monte de coisa que ele sofria, gangrena, enfim. Faleceu já com seus quase 70 anos de idade. Assumiu o trono o seu sobrinho, né? Na época, o Carlos X, o último rei Bourbon. Porque o Carlos X, assim que ele assumiu, Carlos X, né? Enfim, como você quiser chamar, ele representou dentro da França justamente algumas aproximações do antigo regime. Então, aproximações com o absolutismo. O rei Carlos X ele flertava com o absolutismo, considerando-se inclusive saudoso dos tempos de governo do seu tio, né? o Luís XVIII, ou o seu outro tio, o Luís XVI. Então, ele tenta justamente restaurar algumas antigas instituições absolutistas dentro da França. Então, tentando diminuir e minar um pouco aquele poder liberal. E aí, por isso, ele sofreu, né, as rebeliões aí liberais de 1830, que eram justamente piquetes populares nas ruas exigindo a renúncia do rei. E eles conseguiram, tá? Tirar o rei em 1830, o que permitiu a ascensão desse rapaz aí que está na foto, o Luís Filipe I. O Luís Filipe I, que foi colocado no trono depois que os franceses lideraram aí os 3 dias gloriosos, né? Lá em junho de 1830, através de 3 dias de rebeliões populares dentro da França, a classe burguesa, né, e tudo mais, conseguiu retirar do poder o Carlos X e colocar no poder agora, justamente através de um movimento de rebelião, tá? Isso é importante. E essa rebelião motivada principalmente pelas novas medidas, né, do rei, que ele brigava muito com o Congresso francês. E aí, quando ele quis indicar um primeiro-ministro, o Congresso não aceitou, ele fechou o Congresso e determinou a censura da imprensa. E aí, por isso, começou toda a rebelião popular dentro da França. Assim que o Carlos X renunciou e abdicou do trono por causa das rebeliões populares, assumiu o filho dele, que 20 minutos depois já assinou também a própria abdicação, e aí seria o sobrinho dele, um rapaz chamado Henrique, que deveria se tornar rei da França, mas o Congresso também não aceitou isso, olhou e falou, não, a gente também não quer ninguém da tua família não, a gente não quer nenhum Bourbon. E aí escolheram o Luís Filipe, né, que havia sido aí, é o rapaz da foto, uma das principais lideranças aí populares. Luís Filipe, que ficou conhecido como o rei burguês. Tem até uma frase aí do Jacques Lafitte, que diz, de agora em diante os banqueiros reinarão na França, né? Numa ideia justamente de que a partir do governo do Luís Filipe haveria obviamente uma monarquia constitucional, não havia mais espaço no mundo para monarquias que não fossem constitucionais, e aí o próprio Luís Filipe consegue ascender ao trono, se tornando, tá, o chamado rei burguês, um rei constitucional que estaria ali justamente para atender os interesses da burguesia. Então, os anos de 1820 e 1830 são muito importantes por essa ascensão desses ideais liberais e constitucionais. Rendeu, inclusive, um dos grandes livros, né, da literatura francesa, Os Miseráveis, né? O livro que conta a história do Jean Valjean, um prisioneiro pobre, que foi... ele foi preso, depois ele foi solto, ele é perseguido pelo Javert, que é lá o militar. Só que a parada interessante dos Miseráveis é que justamente conta aí um pouquinho dessa França entre 1815, na derrota de Napoleão em Waterloo, até 1832, com as rebeliões populares de Paris.
E aí a gente chega agora no caso final, né, que representa aí o mais famoso de todos esses movimentos liberais, que foi aí a Primavera dos Povos, né, ocorrida em 1848 por uma série de países, né, e aí o caso mais notório de todos, o caso da França, né. A inspiração desses países que parte da França vem justamente no fato de o país já ter uma tradição na busca por uma luta contra o autoritarismo da monarquia. Porque o que acontece? O Luís Filipe, o burguês que subiu ao trono, embora ele fosse liberal, embora ele fosse, né, burguês, né, na parada, o século XIX já tinha se transformado. Então a gente está falando de uma França, de uma Inglaterra, de outros países também como a Itália, que eles já são países industrializados. Então são países que já têm classe operária, são países que já têm ali uns trabalhadores mais organizados. Em 1848 a gente já tinha as ideias do Karl Marx, do socialismo científico. Então no final das contas já havia uma maior complexidade de Estado, inclusive uma maior complexidade social, né? Já haviam outras classes sociais, outras realidades diferentes da Revolução Francesa que tinha sido lá no século XVIII. Então o que acontece é o seguinte, embora o Luís Filipe fosse burguês, ele não passava disso, burguês. Então a França em 1848 sofria obviamente com desemprego, aumento da pobreza, sofria com um operariado cada vez mais abandonado pelo seu rei, que somente ali estava para atender os interesses da burguesia, e não os interesses da população como um geral, e não os interesses desse operariado pobre. Então por isso, né, em 1848, a França foi tomada novamente por manifestações populares, né, numa tentativa de novamente destronar o rei, no caso o Luís Filipe I, a justamente fazer, né, em torno do Luís Filipe I, essa galera fazia uma pressão muito grande pela sua própria abdicação. Ele que era filho, né, de um nobre que tinha apoiado a Revolução, mas infelizmente o pai dele morreu na guilhotina, condenado como contra-revolucionário, lá no período que o Robespierre condenava qualquer pessoa. Mas aí, na real, o Luís Filipe ele sofreu com oposições de alguns grupos, né, durante todo o seu reinado. Sofreu com oposições daqueles que eram bonapartistas ainda, aqueles que eram monarquistas, defensores ainda do antigo regime, e também dos republicanos, né? Ele sofria aí os ataques desses três grupos constantemente. E em 1846, a França teve uma crise financeira muito forte, obviamente fruto da má administração do Estado. E aí, por isso, cresceram-se as críticas sobre o reinado do Luís Filipe, e aí, consequentemente, cresceram também as manifestações populares contra ele, cada vez mais piquetes, né? A população francesa se rebelava dessa forma, fazia piquetes, fazia barricadas nas ruas para justamente aí impedir a passagem do exército ou de qualquer outra pessoa. Em 1848, o Luís Filipe então decidiu abdicar do trono da França em favor do seu neto, mas ninguém aceitou muito bem isso, e aí o Congresso olhou e falou, não, a gente também não quer mais teu neto, não quer mais ninguém. E o Congresso decretou a Segunda República Francesa. A primeira tinha sido aquela da Revolução. E o mais curioso dessa Segunda República Francesa é que existe um livro do Karl Marx chamado 18 de Brumário de Luís Bonaparte. Porque quando foram eleger um rei, elegeram o sobrinho do Napoleão. Então, o movimento bonapartista ainda era muito forte na França. Ainda havia uma imagem positiva de Napoleão que a população sustentava. Então, na primeira vez que eles puderam eleger um presidente, depois de tanto tempo, elegeram o sobrinho de Napoleão Bonaparte. No caso, o Luís Bonaparte, que se tornou depois imperador da França. Ele restaurou o Império Francês. Ele se tornou rei, ele se tornou presidente, né? Ele foi eleito presidente da França, mas aí depois ele conseguiu, com as manobras do Congresso, ele dar um golpe, igualzinho o tio dele fez, né? O que o tio dele fez? Chegou como cônsul, deu o golpe e virou imperador. Ele chegou como presidente, deu um golpe e virou também imperador da França. E aí por isso que o Karl Marx ele diz no início do seu livro, que ele faz uma análise sobre como funciona a história, ele escreve um livro chamado 18 de Brumário de Luís Bonaparte,
que ele fala, né, que a história sempre se repete, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. E o maior exemplo que ele faz disso é justamente o Luiz Bonaparte, que faz a mesma coisa que o tio dele e restaura o Império Francês. E aí, embora o movimento liberal tenha começado justamente para impedir a formação de uma monarquia mais autoritária, culminou na chegada do Luiz Bonaparte como imperador. Luiz Bonaparte, que é aí para vocês o rapaz que está na foto. Mas por que a gente chama de Primavera dos Povos, esse movimento como um todo? Porque não foi restrito só à França. A França foi o grande expoente, mas houveram também manifestações liberais contra as monarquias, né? Na Áustria, na Hungria, na Itália, na Alemanha houve a formação da Confederação Germânica. A gente vai falar melhor quando for falar da unificação italiana. Na verdade, não só da Itália. No caso, quer dizer, não só no caso alemão, mas tem uma aula que a gente fala justamente sobre unificação italiana e unificação alemã. Então a gente vai falar um pouquinho do que essas rebeliões liberais produziram na Itália, né, no caso o processo de unificação, e na Alemanha também o processo de unificação através do Zollverein, que é uma união aduaneira, né, para justamente recuar com a cobrança de impostos dentro desses reinos. Então, uma série de manifestações liberais aconteceram em todos esses países. Hungria, Áustria, Bélgica, a Bélgica inclusive conseguindo a sua independência da Holanda, já tinha tido na Grécia, Portugal. Então, é uma Europa que não sustenta mais as medidas absolutistas, uma Europa que não sustentava mais o autoritarismo monárquico ou o autoritarismo da própria Igreja Católica. Então, por isso, essa série de movimentos liberais foram muito importantes, principalmente na transformação da mentalidade europeia, uma mentalidade que agora se torna também, ela é burguesa ainda, mas também ganha aspectos populares, né? Principalmente formadas num operariado urbano que começou a crescer e também que era explorado e por isso se revolta contra a própria pobreza. Então, por isso a gente tem liberais, tem trabalhadores, operariado urbano, tem monarquistas, mas principalmente houveram rebeliões desses burgueses para justamente consolidar o seu poder político e tentar afastar completamente aquela monarquia absolutista do poder, mas haviam também revoltas populares de um operariado urbano que era muito pobre e precisa se rebelar contra essa pobreza. Show? Então, queridos, espero ter ajudado vocês aí, tá? E a gente se vê na nossa próxima aula. Beijo!